questão número 2 é uma daquelas que não cai, porque esse assunto aqui é cálculo de duas variáveis, cálculo em R2, olha aqui. É dada uma função de R2 em R. O gráfico de uma função como essa é alguma coisa assim, ó, tem que ser representado num sistema de 3 eixos. Aí digamos que você tem a função assim, ó. O gráfico, na verdade, não é uma curva, é uma superfície. Então aqui você tem o z, que é f de x e y. E aqui você tem o eixo x e o eixo y, alguma coisa desse tipo aqui. Tá, então essa função aqui tem derivadas parciais contínuas em R2. E esse conjunto aqui, C é o conjunto dos pontos XY de R2 de tal forma que f de XY é igual a 1. Ou seja, é como se você passasse aqui um plano Z igual a 1. Se você passar aqui um plano Z igual a 1, você vai ter aqui a interseção da curva com o plano é alguma coisa desse tipo aqui. Que projetado aqui no plano XY seria alguma coisa desse tipo, ó. Isso aqui se chama curva de nível. É como se fosse, por exemplo, num mapa topográfico, né, que você vê lá as montanhas, você tem as curvas representando as altitudes das montanhas. Então se chama curva de nível. Conjunto dos pontos x, y, de tal forma que o f de x, y tem um determinado valor constante, que aqui nesse caso é constante igual a 1. Bom, ele deu ainda que essa curva passa pelo ponto 1, 2. Então, seria isso aqui, ó, o ponto 1, 2. E ele deu essas informações aqui, ó. Ele deu as derivadas parciais nesse ponto, em relação a x e em relação a y. Só que teve um detalhezinho aqui. Aqui teve um erro de digitação, né? Observe que aqui você tem dRom de f, dRom de y. E aqui era para ser dRom de f, dRom de x. Mas ao invés do x, escreveram f, tá vendo? E aí a questão foi anulada. Olha só, essa questão aqui é muito fácil. Se o aluno estava lá nesse dia, na aula de cálculo lá do curso de engenharia, ele aprendeu a fazer isso. Aí anularam só por causa desse erro de digitação aqui, mas eu vou fazer como se fosse o x aqui mesmo, tá? Porque uma questão muito fácil para separar aqueles que assistiram a aula de cálculo daqueles que não assistiram nada e quiseram ganhar o ponto aqui com a anulação. Infelizmente foi isso que aconteceu, foi a anulação e todo mundo ganhou um ponto. Uma pena porque é uma questão fácil, né? Então olha só, quando você tem uma curva de nível vista aqui no plano XY, acontece isso aqui, ó. Você está olhando de cima, aqui você tem o ponto dado, que é o ponto 1, 2. E ele deu isso aqui, ó, dRom de f, dRom de x, nesse ponto, 1, 2, e dRom de f, dRom de y, também nesse ponto. Então, dRom de f, dRom de x e dRom de f, dRom de y, isso aqui é menos 1 e 2. Como é que a gente chama isso aqui? Um vetor que tem as derivadas parciais em relação a x e y dessa função dada. Isso aqui se chama gradiente. Isso aqui é o gradiente da função f. É como se você estivesse assim no alto de uma montanha e quisesse saber qual é a direção que você vai para que você tenha a máxima subida. É isso aqui que acontece, ó. Isso aqui é o vetor gradiente da função f. Ou seja, para que direção você vai para que você tenha um maior aumento em relação a x, y que você anda. Então, o vetor gradiente, ele é sempre normal à curva. E o que o problema está pedindo é isso aqui, ó. Ele quer a equação da reta tangente a essa curva aqui, nesse ponto 1, 2. Ele quer isso, ó.
Então, olha só, ele quer a equação da reta tangente num ponto dado e ele deu aqui o vetor normal dessa reta. Como é que a gente acha isso? Você tem tudo para encontrar a equação dessa reta. Olha aqui, dado um ponto xy qualquer, você vai ter que esse vetor aqui é perpendicular a esse vetor. Então, o produto escalar deles vale zero. Então, o gradiente de f escalar com esse vetor aqui, vamos chamar esse vetor aqui de... vamos chamar de v. Ele é x menos 1 e y menos 2. É o ΔX e ΔY. Então, aqui está o vetor traçado ao longo da reta tangente. Ele é perpendicular ao vetor gradiente. Esse produto escalar aqui tem que dar zero. Então, o gradiente de f foi dado, que ele deu aqui as derivadas parciais. Vai ficar isso aqui, ó. Menos 1, 2, e escalar com x menos 1, y menos 2, e isso dá zero. É só fazer agora o produto escalar. Isso aqui vai ficar menos 1, que multiplica x menos 1, vai dar menos x mais 1. E aqui mais 2 vezes isso, vai ficar 2y menos 4. Isso tem que dar zero, porque o produto escalar do vetor gradiente com esse vetor aqui dá zero. Prontinho, agora você arruma a equação. Vamos colocar aqui y em função de x, porque as respostas estão assim, com y em função de x. Equação da reta dada desse jeito. Então isso aqui vai ficar 2y é igual a x, menos 4 mais 1 dá menos 3, passa para lá, vai ficar mais 3. Então o y vale x mais 3 sobre 2. Isso aqui é a equação da reta tangente a essa curva de nível nesse ponto 1, 2 que foi dado. Então, y é igual a x mais 3 sobre 2. Cadê? Y é igual a x mais 3 sobre 2. Resposta correta, letra C de Charlie.